pessoal, eu sou o professor Lorival e vou apresentar hoje mais uma vez essas dicas de português para todas as idades que eu preparei para vocês. E vou falar sobre locuções verbais e verbos auxiliares. Existe uma relação muito grande entre as locuções verbais e os verbos auxiliares. É preciso entender o que é uma locução gramatical. Uma locução gramatical, ela é um conjunto de duas ou mais palavras que possuem apenas um significado e uma única classe gramatical. Ou seja, uma locução gramatical, ela pode apresentar, ela vir em forma de duas palavras ou até mais de duas, desde que elas apresentem um mesmo significado e que elas pertençam a uma única classe gramatical, que pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser uma preposição, uma conjunção, etc. Então, existem várias locuções gramaticais. Uma delas é a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? É quando duas ou mais palavras se juntam para ter um sentido de um adjetivo. São duas ou mais palavras juntas, normalmente vem uma preposição e um substantivo, e aí elas vão formar uma locução que tem o valor de um adjetivo. Por exemplo, aqui, a água do rio estava barrenta. Observe que do rio, ele é uma locução adjetiva. Por quê? Porque do rio substitui o adjetivo fluvial. Né? A água fluvial estava barrenta. Veja por que isso aqui é uma locução adjetiva. Outro tipo de locução é a locução adverbial. A locução adverbial, que é um conjunto de palavras que designam uma circunstância, né? Então a gente chama, quando isso acontece, de locução adverbial que tem o mesmo valor do advérbio. Observe aqui, nesses dias é uma locução adverbial e irei a Teresina. A Teresina é outra locução adverbial. Nesses dias aqui, que é a locução adverbial, observe que tem pronome aqui, preposição, né, que é a preposição em, e o pronome esses, em mais esse dá nesse. Então tem uma preposição, um pronome e mais um substantivo. Isso aqui forma a locução adverbial, porque está indicando tempo, circunstância de tempo. Não irei a Teresina, a preposição a e o substantivo Teresina. Isso aqui forma a locução adverbial. Nesse caso, ela é uma locução adverbial de lugar. Outro tipo de conjunção de locução é a locução conjuntiva, que é aquela que tem o valor de uma conjunção. São duas ou mais palavras com o valor de conjunção. Ainda que, observem, tem o ainda e tem a palavra que. Esses dois aqui formam uma locução conjuntiva. Ela tem valor de concessão, né? Ela indica uma concessão. Ainda que eu fale, não me ouvirão. É uma concessão. Então, é a locução conjuntiva. A locução prepositiva é aquela que vai substituir a preposição. Normalmente, ela vem
com a preposição depois, no final, né? Então, aqui no caso, é apesar de. Apesar de é a locução prepositiva. Se fosse apesar de que, aí seria locução conjuntiva. Vocês observem que a diferença entre uma locução conjuntiva e uma locução prepositiva é que a locução conjuntiva, o elemento final da locução é sempre uma conjunção. E na locução prepositiva, o elemento final é sempre uma preposição. E temos também a locução verbal. A locução verbal é aquela formada por dois ou mais de dois verbos. Às vezes essa locução ela pode estar ligada por uma preposição. Então aqui, por exemplo, hei de chamar. Isso aqui constitui uma locução verbal. Hei de chamar a sua atenção. Então aqui a locução verbal tem o verbo haver aqui e o verbo chamar ligados aqui por uma preposição. Isso aqui nem sempre acontece, né? Às vezes a locução não necessita, né? No geral ela não necessita da preposição. Então o assunto que nós vamos tocar aqui é exatamente a locução verbal e verbos auxiliares. Vamos ver qual é essa relação. Então, vamos lá. A locução verbal, como a gente já frisou, é a combinação das diversas formas de um verbo auxiliar, né? Um verbo auxiliar com o infinitivo, gerúndio e o particípio. Esses três elementos aqui do verbo são chamados de formas nominais do verbo. O infinitivo, o gerúndio e o particípio são formas nominais. O que quer dizer formas nominais? São aquelas formas verbais que normalmente têm a função de substantivo, no caso do infinitivo, de advérbio, no caso do gerúndio, e de adjetivo, no caso do particípio. Por isso são chamados formas nominais. Então vamos repetir o que seria locução verbal. É a combinação das diversas formas de um verbo auxiliar com o infinitivo, o gerúndio e o particípio de outro verbo, que se chama verbo principal. Exemplo, hei de estudar, estou estudando e tenho estudado. O que a gente observou? Que a gente tem aqui, infinitivo, aqui nós temos gerúndio e aqui nós temos o particípio. Então, isso ajuda a formar a locução verbal. Eu tenho o verbo auxiliar, no caso aqui o verbo haver, que não é o mais comum. Tenho aqui o verbo estar e tenho aqui o verbo ter, que é o verbo mais usado, é o verbo auxiliar mais usado. Os verbos auxiliares normalmente são esses três aqui. É o verbo ter, que é o usado com mais frequência, o verbo haver, que raramente a gente usa, e o verbo ser, que esse muito mais raramente é usado. Aí o que acontece? Esses verbos auxiliares, eles vão se combinar com o particípio do verbo principal para constituírem novos tempos. Então, essa que é a função de um verbo auxiliar. Ele vai auxiliar um verbo principal, normalmente no particípio, para formar o elemento importante que é o tempo composto do verbo. Os tempos compostos do verbo, que são locuções verbais, são formadas pelo verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Bom, aí vai formar a locução verbal. Agora, qual é a força significativa da locução verbal? A força significativa está no verbo principal, não no verbo auxiliar.
Às vezes, o verbo auxiliar vai indicar apenas um aspecto do verbo, mas ele não tem a força significativa que tem o verbo principal. Portanto, é importante a gente entender que a locução verbal, o verbo auxiliar, vão estar presentes nos tempos compostos do verbo. A gente já tratou aqui de tempos simples e também falamos ligeiramente sobre tempos compostos. Então, muitas vezes, a gente até prefere usar os tempos compostos aos tempos simples. Eu não sei assim qual a intenção, né? Mas me parece ser uma forma até mais simples para se usar o tempo do verbo. Então, nós vamos ver assim quais são os tempos compostos considerados no verbo, porque nem todos os tempos podem ser conjugados nos tempos compostos. Vamos ver os tempos compostos do modo indicativo. Ora, a gente já tratou dos modos do verbo, são três, né? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, no modo indicativo, são vários tempos, né? Tem o presente, tem o pretérito e tem o futuro. Vamos ver em quais tempos do modo indicativo pode ser usado o tempo composto. Então, exemplos. Normalmente, como eu já falei, a gente vai usar o verbo ter. Então, quando eu digo assim, tenho cantado, isso aí é o pretérito perfeito do modo indicativo. Quando eu digo tinha cantado, é o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Quando eu digo terei cantado, eu estou fazendo o futuro do presente composto. E quando eu falo teria cantado, aí eu tenho o futuro do pretérito composto. Esses tempos aqui, que são 4 tempos, eles são do indicativo. É o pretérito perfeito, que é esse aqui, o pretérito mais que perfeito, que é esse aqui, o futuro do presente, que é esse aqui, e o futuro do pretérito, que é esse. São tempos, observem, compostos, né? Formado pelo verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. No lugar desse verbo auxiliar aqui, ter, eu poderia usar o verbo haver, né? Um pouco mais raro, mas eu poderia dizer hei cantado, eu poderia dizer havia cantado, eu poderia dizer haverei cantado e haveria cantado. É um pouco mais raro a utilização do verbo haver como verbo auxiliar. O verbo mais usado, mais comum, é o verbo ter. Vamos para o modo subjuntivo. No modo subjuntivo, quais são os tempos que a gente pode usar? Percebam aí. Quando eu digo assim, tenha cantado, eu tenha cantado. Isso é o pretérito perfeito composto. Tivesse cantado é o pretérito imperfeito composto. E quando eu digo tiver cantado, é o futuro do subjuntivo. Então eu tenho aqui o pretérito perfeito composto. É engraçado, é que essa forma aqui não existe na forma simples, não existe pretérito perfeito do subjuntivo. Só tem na forma composta, não existe a forma simples. Então, essa é uma forma única. Pretérito perfeito do modo subjuntivo só pode ser na forma composta, ou seja, a locução verbal. Tivesse cantado, que é o pretérito imperfeito, esse existe na forma simples também.
e o futuro, que a gente chama de futuro do subjuntivo, né, tiver cantado. Observe que o verbo, por exemplo, o verbo auxiliar aqui, ele está no presente do subjuntivo, aqui ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo, e aqui está no futuro do subjuntivo. O verbo auxiliar, ele segue essa mesma coisa. Mas o verbo principal continua sendo o verbo cantar. Percebam que o verbo cantar, ele tem a significação básica da locução, do tempo composto. No infinitivo, né, o que é o infinitivo? O infinitivo, como a gente já viu, é uma forma nominal, né, que muitas vezes é utilizada como substantivo. O infinitivo é o que dá o nome ao verbo, ou seja, é o próprio nome do verbo. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui o verbo cantar, a forma infinitiva dele é cantar. A forma composta ficaria como? O verbo no infinitivo vai ser o verbo auxiliar. Então, é ter cantado. Isso é o infinitivo. É o infinitivo de qualquer verbo. Você pega o verbo auxiliar e põe o verbo principal. Qualquer verbo você vai colocar no particípio. Se fosse, por exemplo, o verbo fazer, era ter feito. Ter feito. Se fosse o verbo beber, era ter bebido. Se fosse o verbo dizer, era ter dito. Então é dessa forma que a gente faz a forma composta. E no gerúndio, o gerúndio é outra forma nominal que também pode ser usado como advérbio. Por isso é chamado de forma nominal do verbo, porque ela pode ser usada como advérbio. No gerúndio, é só botar o verbo auxiliar no gerúndio, né? Por exemplo, o gerúndio do verbo ter é tendo. Tendo cantado. Aqui está escrito cantada, mas é cantado. Tendo cantado. É a forma do gerúndio. Então, essas formas, elas são as formas compostas, são as locuções verbais compostas, né, dos tempos verbais. Então, quando a gente fala nas locuções verbais, é que elas são extremamente importantes para o uso na língua portuguesa. Então, a gente não usa só as expressões com verbos nas formas simples. A gente usa também as formas compostas do verbo. E essas formas compostas são dadas pelas locuções verbais. Tá certo? Então era isso que eu queria trazer hoje e até um próximo vídeo.